Olá, gente, tudo bem? Eu sou o Rogério de Souza, do galeramix.com.br e começa por aqui mais um bate-papo com café. E quem a gente recebe no nosso podcast de hoje é o professor Sandro dos Santos, de Itajaí. Ele que é professor de artes, artista plástico e intérprete de Libras. Professor Sandro, fala um pouquinho pra gente sobre o que é a língua brasileira de sinais. É a língua, do surdo. Então, é uma língua gesticulada, que a gente gesticula a linguagem de sinais. É uma língua na comunicação de surdo ouvinte, intérprete de língua de sinais. Lógico, o ouvinte tem que aprender a linguagem de sinais para que se possa comunicar com o surdo. Uma língua que hoje, Itajaí está penando nessa parte, Poucas lojas, poucos lugares sabem a linguagem de sinais. E isso é importantíssimo a gente saber, Então, eu como professor de Libras, sempre, mantendo a disciplina, sempre pergunto antes, onde eu entro, Gente, se chegar um surdo aqui, vocês estão preparados para a inclusão social? Não, professor, nós não estamos, nós não sabemos Libras, ou ela sabe um pouquinho, então nós temos essa qualificação, Eu trabalho como professor já há 19 anos, nessa área, como intérprete de língua de sinais, Também atuo como artista plástico, faço meus trabalhos nas escolas. É um trabalho assim de inclusão, Rogério? Um trabalho que a gente se dedica de coração, veste a camisa, porque a gente diz que professor é aquele que pega com raça, E vai até o fim. E a gente está aí, vestindo a camisa, trabalhando pela inclusão no Estado, na Prefeitura, dando da gente o que a gente pode fazer. Professor Sandro, qualquer pessoa pode aprender Libras? Sim, com certeza, Rogério. Qualquer pessoa que tenha um bom espírito guerreiro, que diga assim, eu quero aprender Libras, ele vai aprender, independente da idade, pequeno, jovem, mais idoso, aprende do mesmo jeito, tá? A linguagem de sinais está aí para ser gesticulada, O intérprete, ele tem estratégia para ensinar, então, para fazer com que o aluno aprenda ele. É rápido? Não, lógico, tudo tem seu tempo de aprender. Mas a linguagem de sinais é uma língua, não é tão difícil de aprender não, tá? A esposa do atual presidente da República, Jair Bolsonaro, a Michele Bolsonaro, é uma defensora da língua brasileira de sinais. Isso trouxe uma maior visibilidade para a causa? Olha, Rogério, em alguns lugares sim, certo? Outros não, A gente bota aí por consequência Itajaí, vamos botar, Itajaí temos intérprete de língua de sinais, temos bastante. Mas como tu vê só, então, já que ela é mulher do presidente, eu acho que assim, deveria ter um projeto, alguma coisa que cada loja, cada departamento, como hospital, farmácias, pronto-socorro, pronto-atendimento, deveria ter o intérprete de língua de sinais. E hoje tu não vê isso. Isso aí para mim é prioridade, tá? Temos que ter no pronto atendimento, temos que ter em banco, temos que ter em loja. Isso é obrigado, nós temos um número grande de surdos. Essa inclusão precisa mesmo. Isso a gente vê em redes sociais, o surdo, entrando ali, gesticulando linguagem de sinais, que precisa ter inclusão. E eles lutam por essa causa. E até hoje eu acho que a gente, o ouvinte, no caso nós, tentamos fazer alguma coisa, mas um dia a gente chega lá, Rogério, com força e garra, com projetos bons, a gente vai chegar lá numa inclusão social bem aberta, bem ampla. Professor Sandro, explica pra gente, qual é a função de um intérprete? O que faz esse profissional? Como funciona esse trabalho? O intérprete é o intermediário, tá? Ele faz o intermediário, ele faz a voz do surdo. No caso, o professor explica, o intérprete absorve e passa a linguagem de sinais para o surdo, certo? Ou vice-versa. O surdo quer perguntar, questionar, ele gesticula para o intérprete fala na linguagem normal para o professor. Então, ele é aquele meio de campo que faz todo o giro dentro da sala de aula. É principal, é essencial, é muito importante ter o intérprete, certo? A leitura labial. Tem alguns que tem, Rogério, não vou dizer que não, tá? Mas o intérprete é uma peça principal da sensibilidade que faz o intercâmbio entre professor e aluno surdo, certo? Então, na verdade, o intérprete, ele é como fosse um tradutor. Ele não é responsável por dar aula, ele é responsável só por traduzir ali e fazer essa mediação. Sim, Rogério. Ele não... Vamos supor, o intérprete bilíngue, até o 6º ano,
ele tem o dever de ensinar o surdo. Aí sim, até o 6º ano ele é um bilíngue. Bilíngue é o quê? Ele faz a adaptação dos trabalhos para o surdo e tem o direito de explicar em linguagem de sinais, caso tenha alguma dúvida, alguma coisa. Esse professor intérprete já é habilitado para fazer esse tipo de trabalho, junto com o professor regente da sala. Daí vamos do 7º ano ao 3º, que aí é só intérprete de língua de sinais. Ele não ensina nada. O surdo não sabe, levanta a mão, o professor vem até a mesa, passa para o intérprete todas as instruções e o intérprete passa ao surdo. Faz a pergunta para ele se ele aprendeu, se ele sabe, se ele tem alguma dúvida. Ah, tenho dúvida? Tem. Volta de novo para o professor. Ele faz a mediação, certo? Ele não tem o direito de ensinar. Ele faz a mediação professor-aluno, correto? Hoje a gente vê muita dificuldade do intérprete com o professor de sala, certo? Muitas das coisas a gente tem que adaptar para estar fazendo para o aluno surdo. A gente dá essa ideia, professor, dá para fazer dessa maneira, né? Então a gente é livre hoje para estar opinando. Mas se o professor tivesse um básico de Libras, ou soubesse um pouco da cultura surda, ele, sim, Sandro, não, é isso mesmo, temos que adaptar, porque como é que é o nível dele, alguma coisa. Isso então tem que saber, Rogério. Então é essencial que o professor de sala sabesse pelo menos o básico da linguagem de sinais e conhecesse um pouco sobre a cultura surda. Sandro, hoje, em quanto tempo é possível que uma pessoa aprenda o básico? Hoje, assim, nós temos o curso básico, temos o curso intermediário e temos o curso avançado, certo? Então, nós temos um curso básico com oficinas, que é de 3 meses. Ali o aluno já sai dali dando oi, tudo bom, já falando sua idade, seu nome, ele já começa, Rogério, vamos supor, a abrir o leque, já começa a questionar, a perguntar, a saber o que é a linguagem de sinais, o que é sinal, o que é alfabeto manual, a junção dos dois, ele já começa a abrir a mente dele, certo? Então ele tem que fazer um curso básico, entrar no intermediário. Vamos botar aí uns 6, 7 meses, a 1 ano ele já está gesticulando a linguagem de sinais, não perfeitamente, que Libras é o nosso dia a dia, né? Eu tenho aí bastante tempo de Libras, né? Mas eu sempre falo, né? O surdo me ensina, eu não ensino o surdo como professor, né? É a linguagem dele, Rogério. Então nós temos que ter esse respeito com a linguagem dele. Assim como eu gesticulo muito bem, ele também, né? Mas a língua é dele, assim como o português é nosso, correto? Professor Sandro, nem todo surdo é mudo? Esclarece pra gente essa história. Todo surdo emite som, certo? Então, ele não fala porque ele não ouve, correto? Então, o certo de tu falar é surdo, não surdo-mudo. Um surdo que, porventura, não tenha os braços, é possível que ele aprenda Libras? Hoje, Rogério, nós temos só em Florianópolis, tá? Casos desse estilo, tá? Então, a pessoa não tem os braços e é surdo. Então, o que acontece? Ele aprende Libras com os pés. E o intérprete faz a tradução para ele na linguagem de sinais. Então, é complicado? É mais complicado que, né, gesticular com a mão. Mas tem esse curso também, tá? É interessantíssimo para os intérpretes aprender, que a gente não sabe o dia da manhã, né? O surdo que a gente vai pegar. Né? E também posso citar para ti o Baixa Visão. Baixa Visão, surdo. Ele também aprende, né, através do tato, o abecedário na mão. Né, o intérprete tem um contato com ele mais próximo através da mão, passando os sinais para ele. Professor Sandro, ao longo desses quase 20 anos como intérprete de Libras, o senhor desenvolveu alguns projetos com surdos que foram apresentados em várias cidades do estado. Fala pra gente um pouquinho sobre esses trabalhos. Sim, Rogério, tem o som do silêncio. A gente trabalhava muito a musicalização em linguagem de sinais, isso com criança, com jovens, né, que gostavam da linguagem de sinais. A gente passava em músicas, muito lindo, tá, Rogério? Uma coisa que sensibiliza bastante. E outra coisa que o surdo gosta muito também é o teatro. Então, o teatro, a gente trabalhou muito com teatro também, né? Surdos que se dedicam, chegam cedo, né? A gente maqueia, tem todo o trabalho de produção, todo o trabalho de apresentação, montagem de cenário. Rogério, é um trabalho assim muito bom, tem um som de silêncio. E também temos os projetos que são maiores, né? Que a gente trabalha com surdo de primeiro, segundo e terceirão, que é o caso do projeto Cultura Egípcia, né? Que o surdo também entra também com a produção de peças, né? Aí entra o trabalho dos artistas plásticos, né? Onde eu ensino eles a fazer as peças, a pintar, a elaborar e explicar em linguagem de sinais, né? Que isso é importante. Caso um surdo visite a cultura egípcia, ele saiba explicar tudo o que ele fez direitinho sobre a cultura. Então já era um trabalho bem dedicado, né, esses dois projetos,
e ganhador aí de premiações também, tá? E você começou esse projeto a partir de um trabalho de escola? Foi um trabalho de história, né? Que o professor, né, deu um tema, né? Gente, nós vamos estudar o Egito Antigo e vocês vão ter que fazer um trabalho em cima desse Egito Antigo. Então, os ouvintes fizeram um trabalho e eu dei opção. O professor, a gente vai fazer um sarcófago egípcio. Mas como vocês vão fazer? A gente vai dar um jeito e vai fazer. E foi assim que começou. A gente começou a fazer isso na hora do recreio, né, onde todos os alunos interagissem, viessem perguntar o que estava fazendo. Assim tu dá o quê? Dá o ânimo ao surdo. Tu dá assim aquela vontade dele de aprender, entendeu? De questionar, do pessoal ver, né, dar valor a ele, ou fazer aquela inclusão entre ouvinte e surdo. Professor, o que ele está fazendo, né? E aí tu faz aquele intercâmbio entre os dois. Então foi muito legal, foi 2 meses de trabalho para fazer uma tumba egípcia, né? A gente fez, a gente formulou, mostrou para todos os alunos, né? E esse projeto, ele passou por várias cidades, tá, Rogério? Blumenau, Florianópolis, né, Balneário Camboriú e entre outras, né? Tivemos até para outros lugares mais longe, né? Como por falta de verbas, né? Com essa pandemia. Então o projeto hoje ele está guardado, né? Mas se Deus quiser, assim, baixar a poeira dessa pandemia, né? Que tudo terminar, a gente vai sim continuar o Projeto Egito. Muito bem. A gente agradece a sua participação aqui no nosso bate-papo com café e deixa o espaço para que você deixe uma mensagem e o contato para que as pessoas que queiram conhecer um pouco mais do seu trabalho possam acompanhar. Certo, eu não vou gesticular a língua de sinais, né? Porque a gente tá em transmissão, mas eu deixo aí, né? Que professor Sandro vem com um projeto de inclusão social, né? Peço que vocês vejam lá minha página no Facebook, professor Sandro, né? Pergunte, questione para o professor, isso é interessante. Quem conhece o professor sabe quem ele é, né? Isso é importantíssimo, né? Então entra lá, questiona, pergunta, vê o nosso projeto, conheça nossos alunos, pergunte ao professor o que vocês querem falar. Isso o professor vai estar aqui sempre de prontidão para vocês. Rogério, eu te agradeço de coração por essa entrevista, né? É mais uma porta que abre para a gente, né? Se não fosse você, a gente também não abriria essa porta enorme. Te agradeço, amigo. Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço para todo mundo. Fiquem ligados, acesse aí galeramix.com.br e até o nosso próximo bate-papo com café.